Olá, seja bem-vindo ao Cinemundi, eu sou Edmo Júnior e vou comentar a primeira parte de Stranger Things 5, sim, a última temporada de Stranger Things. Então, a série criada pelos irmãos Duffer, que estreou lá em 2016, em julho, para ser mais exato. Quase 10 anos, né? A molecada cresceu, pô, a Millie Bobby Brown já tá casada e tudo, enfim. Conta a história sobre esses eventos sobrenaturais que acontecem na cidade fictícia de Hawkins, né? Lá no interior lá dos Estados Unidos. E se tem todo esse grupo, ambientado nos anos 80, cara, a melhor coisa da série. Assim, eu digo que entre altos e baixos, temporadas não tão boas e ótimas temporadas, é uma série que eu sou muito fã, ainda consegue chamar minha atenção. E claro, a última temporada não foi diferente. Ela estreou, a Netflix fez a sacanagem de, ao invés de lançar durante a madrugada de um dia para o outro, estrear ela às 10 horas da noite. E claro, eu fui obrigado a maratonar os 4 episódios de 1 hora, o último tem 1h30, tá? Para chegar e estar lançando esse vídeo cedinho para vocês. Bom, sobre os primeiros 4 episódios, eu posso adiantar que são, como eles dizem, praticamente filmes, tá? A produção continua, eu acho que até por ser a última temporada, a produção tá mais enxuta, sabe? No sentido de estar mais detalhada, os efeitos estão mais bem trabalhados. E claro, se você viu a última temporada, sabe que o Vecna não morreu. Se você viu os trailers, você sabe que o Vecna tá atrás do Will, né? Por sinal, a Netflix lançou os primeiros 5 minutos e assim, os primeiros 5 minutos são sensacionais. Eu vou comentar aqui, por favor, porque você já deve ter visto em algum lugar, né? Que é justamente ela retornando a 1983, quando o Will desaparece e tem o primeiro contato com o Vecna. Nesse começo a gente vê esse primeiro contato que eu achei do cacete, a recriação, enfim, e pulamos para 87, para você ver. A série começa em 83 e a última temporada está em 87 e se passaram 9 anos. A molecada cresceu estupidamente e fica difícil disfarçar, sabe, certos aspectos de cada um ali, que eram os mirradinhos, estão enormes, né? Mas enfim, vida que segue. O elenco continua afiado e assim, a minha questão com o elenco é o seguinte, você já tinha um leque muito grande de personagens, tá, para trabalhar, e você ainda inclui mais alguns, né? Claro, você tirando o elenco principal com a Millie Bobby Brown, o Phil Wolfhard, a Winona Ryder, o David Harbour, o Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joey Kirk pra mim, porra, o moleque é uma joia, eu acho um puta ator, novo, mas já fez algumas coisas legais, mas Stranger Things pra mim, ele brilha pra caceta, assim como a Maya Hawke, né, que chegou acho que na 3ª temporada, a Sadie Sink, se eu não me engano, chegou na 2ª, e o Brett Gelman também, que tá desde o começo. Mas enfim, nesta temporada temos a adição da Linda Hamilton no papel de filha da puta, tá? Eu só posso dizer isso. E assim, você vê que o tempo passa para todo mundo e a Linda Hamilton parece que é uma daquelas atrizes raízes que não fez tratamentos de demonização facial, né? Porque ela tá, como eu posso dizer, mostrando bem a idade que ela tem, né? Uma alteração no elenco que houve, tá? Eu li, mas eu falei, cara, mudaram porque a menina não acompanhou o crescimento, sendo que o elenco cresceu pra caceta. Que é uma personagem que tem destaque nessa temporada, que é a Holly Wheeler, né? A irmã caçula do Mike, que nas primeiras temporadas foi interpretada pela Aniston e Kingsley Price, tá? Aqui ela é interpretada brilhantemente pela Nell Fisher, que eu tive o prazer de conhecer no último Evil Dead, né? A Morte do Demônio, a Ascensão, que ela é menininha, pequenininha. Então, tá linda, tá dando um show aqui. E claro, como eu disse, ela tem parte de destaque aqui, assim como um outro personagem que é um porre, guardem este nome, Derek. É um molequinho gordo, desbocado, chato, insuportável, que é interpretado pelo Jake Connelly, tá? Eu tenho que citar porque chega a ser engraçado as participações dele. E assim, eu sugiro assistir dublado, né? Porque a dublagem é muito bacana, por sinal. E cara, o moleque dá um show, você chega a rir com a participação dele. Então, voltando para o final da 4ª temporada, Hawkins foi partida no meio, né? Tá sitiada, o exército tomou conta. A 11 está desaparecida, né? Para não dizer que está sendo caçada. E
os personagens tentam levar suas vidas ali na medida do possível, só que eles sabem que o Vecna não morreu, bicho. Então é um arco de caça, tá? Eles estão atrás do Vecna, mesmo às vezes tendo dúvidas do retorno dele. Assim, eu adianto que esses 4 primeiros episódios passamos muito mais tempo no mundo invertido, tá? Eu não posso esclarecer, o que eu posso dizer é que você tem missões de militares ali. A fotografia continua nota 10, sabe? A composição do cenário do mundo invertido, os efeitos especiais. Eu já falei sobre o elenco aqui, mas assim, para falar de modo geral, eles continuam mandando bem, tá? Bem competente. Você vê o amadurecimento dos personagens e dos atores, é claro. O Finn Wolfhard, o Noah Schnapp cresceu assim estupidamente também, sabe? E além do amadurecimento deles, vocês têm cada um deles com seu trauma, né? Alguns buscando vingança pelo Vecna, a Max na situação que se encontra no final da última temporada, né? Que a gente espera que nessa temporada se resolva esse problema também. E o Hopper querendo proteger a 11 ao mesmo tempo que treina ela pro pior. Você vê no trailer ceninhas dela treinando? Enfim, agora eu percebi alguns detalhes que é o seguinte. Eu acho que para tentar esconder o crescimento, a Millie Bobby, acho que está com 22 anos, né? Começou com 12. Ela está usando muita roupa, muito moletom. E ela já está um mulherão, né? Eu acho que é justamente para esconder as curvas. Enfim, é só o que eu acho, mas é um truque que muito filme, muita série usa, né? A Winona Ryder tem destaque também. E assim, ela é 16 anos, cara, tá? Eu disse que são 4 episódios. E pelo que eu vi, a segunda parte que estreia dia 25 de dezembro, que é o Natal, vão ser só 3 episódios. E no dia 31, né, em pleno véspera lá no Réveillon, teremos o último e derradeiro episódio. Eu achava que seriam 9 episódios, 4 agora, mais 4 e depois um último, né? Não, eles vão fazer a segunda parte com 3 episódios e vão guardar o último pro dia 31, que eu acho uma puta sacanagem. E com este horário de liberar às 10 horas da noite, né? Eu sou um que passo a véspera de Réveillon na churrasqueira, então vai ser passar o Réveillon, correr para assistir com molecada o final de Stranger Things, né? Já esses 4 primeiros episódios tem cenas ali que te emocionam, tem reviravoltas, chega até um certo momento que você fala, porra, agora vai, hein? Agora infelizmente vai. Até porque os diretores e criadores da série, os irmãos Duffer, revelaram que nesta temporada teremos a morte mais violenta da série. Bom, eu apostaria no Will, né? Ou talvez eu gostaria que fosse o Will, mas também se acontecer com o Hopper eu vou ficar meio puto. Ou talvez a 11 se sacrifique. Não sei, pode ser qualquer um, ninguém tá livre, tá? E assim, quem me conhece sabe que eu fiquei meio de saco cheio da Millie Bobby no papel de 11, porque na segunda temporada você ainda atura, agora na terceira para quarta é o tempo todo a carinha de choro, de sofrimento, muitos gritos. Porra, e nessa quinta temporada ela ensaiou algumas vezes que eu falei, cara, não vai. Não vai, que é pra eu não pegar raiva, tá? E assim, foi bem pouco, tá? O que eu posso adiantar é que eu não consegui me estressar não, né? Enjoar, porque realmente as 4 primeiras temporadas tem muito disso, mas como a primeira e segunda ela é muito criança, né? Tudo bem, agora na terceira e quarta já fica meio complicado, e você vê outros papéis dela aí, como Enola Holmes, o filme dos irmãos Russo que ela fez pra Netflix, é a mesma, assim, eu não acho ela uma excelente atriz, tô sendo bem sincero, tá bom? Ela pegou um papel onde ela se encaixa bem, só que parece que é aquele tipo de atriz que para onde ela vai leva um pouquinho daquilo. Então ficou muito marcado. Claro, todos eles estão marcados com os papéis da série. Seja o intérprete do Dustin, do Will, do Mike, do Lucas, a própria 11, a Nancy, o Steve, o Joey King, eu já falei que eu adoro o moleque. Mas enfim, a direção eu curti demais, a edição tá legal, a trilha sonora, anos 80, né? Só mais um comentário sobre personagens, é o arco do Dustin, né, do Gaten Matarazzo, que é o seguinte, ele parece que está se tornando o Ed nessa temporada, porque sim, lembramos que o Ed se sacrificou no final da última,
Não diz quanto tempo passa, né, de uma para outra, enfim, a gente vai ter que ver lá a outra temporada para saber mais ou menos quanto tempo tem. Mas enfim, não tem muito tempo e tá aquele climão na escola, porque o Ed era do clube Hellfire, né, adorava Satanás, o capiroto e coisa e tal. E o Dustin não aceita o que aconteceu com ele e não aceita a forma como a cidade vê o personagem. Então isso também faz parte da evolução do personagem, que chegou uma hora que eu achei um porre, tô sendo bem sincero. Ele evoluiu, amadureceu, mas tem certas horas que você fala ali, porra, o moleque tá um xarope do caralho, mas, cara, é um adolescente que perdeu um melhor amigo, né, e que é acusado injustamente de várias coisas. Então a gente entende o papel, mas eu acho que às vezes rolou um exagero ali. Pois bem, já falei da direção, o roteiro, a ambientação nos 80, cara, é um prato cheio. Eu achei que nessa temporada chegaríamos aos anos 90. Não chegamos, né? E como é a última temporada, eu acho que nem vamos chegar, a não ser que ela dê um salto para te mostrar a galera nos anos 90 como tá. Lembrando que uma série animada já foi anunciada, tá? Stranger Things, Contos de 85, que vai ser ambientada entre a segunda e a terceira, se eu não me engano, tá? Ou a primeira e a segunda, mostrando o verão de 85 ali, da molecada. O visual da animação tá muito bonito, só que ele não tem previsão de estreia ainda. Então assim, se você me perguntar, Stranger Things 5 começou com o pé na porta? Para mim, começou com o pé na porta, tem bastante ação, tem tramas se desenvolvendo, outras nascendo, sabe, como eu disse, ele já tinha um leque muito grande de personagens e trouxeram mais para a atuação, como eu citei a própria Linda Hamilton, né? A Holly Wheeler, que sempre teve ali, mas com a troca da atriz por destaque, claro, é mais um arco. É uma temporada que não precisa estabelecer seus personagens, porque já conhecemos eles há quase 10 anos, né? Mas assim, eu espero que o que estiver por vir aí seja na mesma, como eu posso dizer, o mesmo teor, sabe? A mesma quantidade de emoção que eles colocaram neste começo aqui, que poderia ser o final. Sabe, eu não digo, só os 4 primeiros episódios acabou. Não, não é isso. Eles poderiam condensar, né, a última temporada em, sei lá, 4 episódios de 1h30, talvez, né, ia tirar muita gordura. Mas a gente entende que tem a questão do planejamento para dar uma esticada. Você já não lança tudo junto, a 4ª temporada foi assim, né, para ganhar tempo com burburinho de um mês pro outro. Mas, cara, tá aí, Stranger Things 5, para quem acompanha, continua valendo a pena, na minha opinião. Eu acho que assim, tá com um tom mais pesado, mais de final de festa, de velório, né, para dizer a verdade. Muita coisa ali do mundo divertido passa pelos nossos olhos, sabe? O Vecna, o ator, mandou muito bem. Por sinal, eu não citei ele aqui quando falei do elenco, que é o Jamie Campbell Bower, né? Por sinal, você tem ali o Vecna e você tem um plus, tá? Tem um algo mais, eu não vou citar, mas fiquem atentos porque é mais uma temporada que tem influências de outras produções dos anos 80. A trilha sonora é aquela que lembra muito, quando eu digo trilha sonora, eu não digo as músicas que aparecem na série, essas são sempre clássicos, né? Você tem a Kate Bush ali que se tornou um clássico agora, mais de 30 anos depois. Isso falando da 4ª temporada, né? Mas da composição para a série, que lembra muito coisa do John Carpenter, né? Que eu acho que é até a maneira de homenagear, como a galera que tá dentro, que criou esse projeto, vivenciou isso, é muito fã. E como eu disse, como entre altos e baixos, cara, eu continuo muito fã e espero um final digno para os personagens. Mas, como todo mundo, eu tenho os meus favoritos que eu espero que não vão pro saco nesta última temporada, beleza? Mas enfim, se você chegou no final do vídeo, muito obrigado, tá? Já deixa o teu joinha, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou da temporada, desde o começo de última temporada. Eu fico por aqui e até a próxima.